Bom, nós estamos aqui, como tínhamos prometido. Deixa eu ver, pessoal chegando. Nós estamos aqui ao vivo, aqui de Florestópolis, no norte do Paraná. Principalmente dirigido esse vídeo aos nossos paroquianos aqui de Florestópolis, ou aqui da Diocese de Londrina, que estão preparando os seus encontros entre aspas, porque não se podem reunir, então, pelo menos individualmente ou em família, estão com os seus grupos de reflexão familiares, né? Então, principalmente dirigido a você. E eu gostaria também, minha irmã, meu irmão, que você que está chegando agora soubesse que essa problemática e que eu vou trazer para vocês é uma problemática fundamental para nós entendermos a Sagrada Escritura, entendermos a Bíblia, porque ela é do Antigo Testamento, mas ela afeta bastante o Novo Testamento. Agora, para você também situar nessa polêmica, nessa problemática, convém você, digamos, ter uma mínima noção do terreno que nós estamos pisando. Então, se você mora, sei lá, em Florestópolis, em Londrina, você saberá um pouco da história de Londrina, saberá as cidades vizinhas, saberá o país onde você mora, um pouco da história do país. Assim também em relação a Israel. Nós precisamos saber que o Estado de Israel, o país de Israel, antes de Jesus Cristo, ele durou mais ou menos 1000 anos. Ele começou, portanto, 1000 anos antes de Cristo. Digamos que ele teria agora 3000 anos, né? 1000 anos antes de Cristo, 2000 anos para cá. E situamos aí no ano 1000, mais ou menos, o rei Davi. Mas a chegada a Israel, a travessia do Rio Jordão, o começo da história de Israel, ela começou mais ou menos 1250 antes de Cristo, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho. Passados 40 anos, Josué entrou na Terra Prometida, e aí nós começamos uma história a partir do primeiro rei, que é o rei Saul, e logo depois com o talvez mais famoso rei de Israel, que é o rei Davi, o pai do rei Salomão. Então nós estamos aí mais ou menos pelo ano 1000 antes de Cristo. A história de Israel é uma história muito atribulada, porque, na verdade, eles foram independentes pouco tempo. Depois do ano 586 a.C., depois até o tempo de Jesus, pouquíssimo tempo eles ficaram independentes. Sempre tinham ou gregos, ou assírios, ou macedônios, ou persas, ou romanos, que dominavam o seu território. Então, quando se fala em profetismo, você tem que encaixar esse profetismo dentro do contexto histórico, porque o profeta, primeiro já existia nos povos vizinhos, digamos, entre aspas, Navi, que é o primeiro termo usado para profeta, só que nos territórios vizinhos, esse profeta, ele se confundia muito com o adivinho. Ele era como se fosse um adivinho. Então o rei perguntava: vamos guerrear? O profeta dizia: vou pensar, amanhã trago a resposta. Vamos. Bom, se o rei fosse guerrear e ganhasse a guerra, com certeza ele era um bom profeta. Se o rei perdesse a guerra, possivelmente perdia a cabeça. Então nós temos aí os Navim fora do povo de Israel. Em Israel, o profeta nem gostava muito de chamar Navim. Às vezes ele era chamado de
Ish Elohim, que traduzido seria o homem de Deus. Você encontra muito essa referência quando se fala, por exemplo, de Elias, de Eliseu. O homem de Deus, Ish Elohim, é o homem que tem uma intimidade com Deus ao ponto de saber qual a vontade de Deus no aqui e agora e a coragem para transmitir essa vontade de Deus. Então nós temos uma grande diferença aqui entre o Navim, digamos, dos povos que circundavam Israel e o profeta, que é um termo que depois passa a ser usado também, dos homens e das mulheres. A maior parte homens, nós temos Débora, pouquíssimas mulheres que poderiam ser chamadas de profetisas. Moisés já foi considerado um grande profeta, porque ele era esse homem que estabelecia uma relação entre Deus e o povo, falando para o povo a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, intercedendo junto de Deus por esse povo. Diz, inclusive, lá no início, que depois nunca mais houve um homem da estatura de Moisés como esse profeta. Acontece que Moisés é um pré-profeta. Não só Moisés. Nós vamos encontrar depois o próprio Samuel também na condição de um pré-profeta, porque eles depois, os profetas tal qual nós os conhecemos hoje, eles vão ocorrer depois que o reino de Israel está instalado a partir de Davi, a partir de Salomão e depois na divisão dos dois reinos. O que é importante sabermos no início é o seguinte: ao contrário dos profetas adivinhos, que eram aqueles homens que viviam nos outros países, que eu já falei agora, nós temos uns homens que tinham 3 referências fundamentais. E sem essas 3 referências, nós não podemos conversar sobre os profetas. A primeira referência é Deus. Deus o Criador, Deus o libertador do Egito, e Deus que traz o povo de Israel para Israel e lhe dá uma terra. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus da aliança de Abraão, é o Deus da aliança de Moisés, ele é o Deus da aliança. Então, é impossível nós entendermos o profetismo sem fazermos uma relação com esse Deus. Não é um Deus qualquer, não é um Deus qualquer. Os profetas demonstravam conhecer bem esse Deus. Ele era um Deus ciumento, não admitia que Israel servisse outros deuses. Era um Deus quase como um casamento. Aliás, na Bíblia isso é uma coisa bem frequente. Eu sou o teu Deus e você é o meu povo. Eu não terei outros deuses e você não terá outro povo. É mais ou menos um casamento. Esse Deus, um Deus ciumento, é um Deus que pode castigar, mas é um Deus que perdoa até a geração se perder de vista. Ora bem, o profeta tem uma relação profunda, em primeiro lugar, com esse Deus. Em primeiro lugar, com esse Deus. Segundo lugar, ele tem uma relação profunda com o povo. O povo de Israel não é um povo qualquer. É um povo que foi escolhido, com o qual Deus fez uma aliança, e esse povo tem uma missão de ser um povo santo. Portanto, um perfil de santidade. E isso é uma coisa muito difícil, porque o povo de Israel, ele convivia com outros povos vizinhos. O povo de Israel tinha uma tendência, uma tentação constante em se prostituir, no sentido religioso, adotando outros deuses conforme as suas conveniências. E aí o profeta era exatamente aquele que trazia para Deus o povo de volta. Isso é uma coisa muito interessante.
tem muito isso, né? Mas tudo bem, o padre estava falando desses 3 elementos. O primeiro elemento é Deus, o segundo elemento é o povo e o terceiro elemento é a terra. Quanto ao povo, eu estava dizendo que era um povo especial. O profeta tinha consciência de que se Deus era um Deus ciumento, era um Deus único, verdadeiro, o povo de Israel tinha que ser um povo também especial nessa linha. E isso é muito importante, porque nessa ótica, o profeta, ele estava sempre disposto a chamar o povo à atenção. E chamou muitas vezes, tanto oralmente quanto de uma forma escrita. O povo se prostituía com os deuses vizinhos, o povo fazia estátuas, e o povo, muitas vezes, como aconteceu no deserto do Sinai, o povo desistia de Deus. A bem da verdade, ele achava que Deus, que os outros deuses eram mais próximos, talvez por influência até dos povos vizinhos. E a terceira situação em que o profeta aparece é a terra. A terra é uma coisa muito essencial também para os profetas. Por quê? Na ótica da aliança do Sinai e da entrada da terra, na terra prometida, muita atenção. Deus emprestou a terra ao povo de Israel. Deus emprestou a terra. Bom, padre, mas emprestou por quanto tempo? Emprestou por gerações, porque Deus não tomava a terra de volta. Mas o povo não podia se aproveitar da terra e não podia ter uma visão de terra para escravizar os seus semelhantes. Portanto, não podia deixar de existir no território de Israel, por exemplo, a justiça social. Não podia haver pobre, miserável. Seria mais ou menos como se alguém chegasse e dissesse: olha, eu vou dar para você todas as terras agora de Florestópolis a Londrina, é tudo teu, mas 500 metros ao lado da rodovia, eu não quero ver ninguém pobre, ninguém miserável, você vai ter que cuidar dessa gente. Era um compromisso. A terra era emprestada, a pessoa usava a terra como ela bem queria, mas a terra sempre devia promover uma justiça social dentro do território de Israel. Claro, com vários reis isso não aconteceu, e aí o profeta entrava denunciando. Então nós temos aqui basicamente 2 dimensões na vida do profeta: a dimensão de anunciar e a dimensão de denunciar. Por um lado, ele é uma espécie de arauto de Deus. Ele anuncia a vontade de Deus no aqui e agora da história. Portanto, ele é o Ishe Elohim, o homem de Deus, o homem dos senhores. Ele tem uma intimidade acima da média com Deus e ele comunica a vontade de Deus ao povo. A outra dimensão é que se o povo trilhasse um caminho que não fosse o caminho da aliança, que é o grande ponto de referência do profeta, o profeta está sempre em função da aliança lá atrás, seja a aliança de Abraão, ou seja, principalmente, a aliança do Monte Horebe, do Sinai. Então, o profeta denuncia e diz: se você não mudar de vida, se você não se converter, se você não for repor as condições da aliança, Deus com certeza vai deixar de ser benigno com você, ou talvez te vá castigar, e você vai conhecer as consequências trágicas para você. Então, anúncio e denúncia. Já chegaremos lá depois, quando analisarmos, digamos, a dimensão de praticamente os grandes profetas. Mas o mais importante aqui é dizer que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ele é dividido basicamente em 3 grandes blocos, para você entender. Temos o bloco da Torá, que é o bloco do Pentateuco, dos 5 livros do Pentateuco,
onde está a lei de Moisés, entre aspas. A lei dada por Deus a Moisés, que aparece no Deuteronômio, aparece nos Números, aparece no Levítico e em parte no Êxodo. Essa Torá. Depois nós temos os profetas, é um bloco grande. E nós temos depois os escritos. Portanto, nós temos a Torá, a lei, os profetas e os escritos. O que está incluso nos profetas? Nos profetas nós temos incluso também os livros históricos. Os livros históricos, você mais ou menos sabe quais são, mas Josué, Juízes, Ruth, Esther, Tobias, Esdras, Neemias, Macabeus, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel. Esses livros, ao todo, são entre 1 e 2, são 16. Eles estão inclusos aí nos profetas. E depois tem os escritos. Os escritos seriam os Salmos, a sabedoria, o eclesiástico, o Eclesiastes, são o resto, digamos. Vejam, nesses 3 blocos, nós temos a Bíblia hebraica, que é a Bíblia do Antigo Testamento. No bloco dos profetas, que é esse que nos interessa, nós temos profetas menores, profetas maiores. E essa definição aqui ela é muito relativa, porque os profetas menores, nessa ótica, seriam aqueles que não escreveram nada, e os profetas maiores são aqueles que escreveram e que têm livros maiores. Não é que tenham menos importância ou mais importância. Dentro também dessa visão profética, é bom que a gente saiba que existem profetas da corte e profetas fora da corte. Portanto, existem profetas. E atenção aqui, querida amiga e meu amigo, você já ouviu falar em falsos profetas e verdadeiros profetas, com certeza. Na Bíblia também tem muito isso. O falso profeta e o verdadeiro profeta. Normalmente, o falso profeta, ele é denunciado na Bíblia por um item, um critério muito básico. Qual seria esse critério? Se ele anunciar uma coisa, isso é o Deuteronômio que fala, se ele anunciar uma coisa e essa coisa não se verificar, não acontecer, ele é um falso profeta. Se ele anunciar algo e esse algo virar uma realidade, ele é um verdadeiro profeta. Mas a Bíblia tem outras questões também. Geralmente, os falsos profetas, eles são aquilo que, em linguagem brasileira, nós diríamos, o cordão de puxa-sacos do rei, ou os bobos da corte. O falso profeta, geralmente, ele vivia aos pés do rei, era pago pelo rei, alimentado pelo rei, teoricamente, ele falava aquilo que o rei queria ouvir. Portanto, ele nunca seria como Moisés, ele nunca seria como Amós, ele nunca seria como Isaías, como Miqueias, enfim, todos aqueles que depois a gente falará também. Ele seria o profeta da conveniência, o falso profeta. Isso fica muito nítido até com Amós, que eu acabei de mencionar agora, porque Amós vai lá no Reino do Norte profetizar, e quando ele chega no santuário, o profeta falso do santuário diz: o que é que você veio fazer aqui? Vai-te embora daqui, tu não tens nada a ver com esta realidade. E depois Amós escreve: eu não sou um profeta profissional, eu era um cuidador de gado, das árvores lá, eu não sou um cara que nasci para isso, eu fui chamado para ser isso. Uma coisa muito diferente. Entramos aqui na vocação do profeta, no chamado do profeta, chamado por Deus do meio dos homens, do meio do povo, com uma missão: doa a quem doer. Esse é o profeta verdadeiro. Mas tem profetas da corte que também são verdadeiros. Estou me lembrando aqui um dos mais antigos, que você conhece muito bem também, o profeta Natã. O profeta Natã é um profeta que vivia na corte do rei Davi, e você lembra bem desse episódio. Quando o rei Davi pecou, e pecou feio,
O profeta Natan, que vivia na corte e que era um verdadeiro profeta, enfrentou Davi no seu pecado, colocou o dedo na ferida do rei Davi e provocou nele uma conversão. Olha, um homem recebeu uma visita, ele tinha muitas ovelhas, mas ele pegou a ovelha do vizinho, fez um banquete, e o rei Davi falou, mas quem fez isso? Vou matá-lo. Esse homem é você. Então nós temos aí os profetas da corte, que são poucos, e os profetas fora da corte. E nem todos os profetas da corte são falsos. Me lembrei de outro agora aqui, o famoso Eliseu. Esses profetas que eu estou falando, eles não escreveram nada. Eles são referidos dentro de livros como Samuel, como o livro dos reis. Eles estão encaixados nesses livros, mas eles não escreveram nada. O profeta Natan não escreveu. O profeta Eliseu, que eu estou referindo agora, também não escreveu. Mas ele era uma pessoa no tempo do rei Jaú. Jaú, grave esse nome, porque esse foi talvez um dos raros reis bons daquela época. Ele quis, também influenciado por Eliseu, e é bom que se diga que nem todos os reis levavam os profetas a sério, e portanto, nem todos os profetas tinham sucesso na sua missão. Mas Eliseu teve sucesso com o rei Jaú, porque o rei anterior tinha sido um descalabro total, o rei Acabe, tinha sido para acabar mesmo, e o rei Jaú quis refazer todo o processo de fidelidade a Javé, o javeísmo, acabando com os monumentos, acabando com os altares falsos dos deuses Baal, etc. E, portanto, Eliseu teve sucesso. Era um profeta da corte e um profeta verdadeiro. Então, já que eu estou falando nisso, vamos lá. Davi é o segundo rei de Israel e o mais famoso que você conhece depois de Saul. Quando Davi morreu, Salomão foi escolhido para ser o grande rei que você também conhece, é o rei do templo de Jerusalém. Na história de Israel, quem estuda a história de Israel, sabe que Salomão não foi um rei prazo-tempo, como nós diríamos hoje. Ele foi um rei bom, ele construiu o templo, ele alargou as fronteiras de Israel, talvez o território de Israel nunca tenha sido tão grande como na hegemonia e no reinado de Salomão, mas Salomão foi um rei ruim para os pobres, para os escravos inclusive. Ele foi com uma mão muito pesada, foi um rei ruim no sentido, ele passou para a história como um rei sábio, mas com os seus imediatos generais e até com os próprios filhos, ele não era um rei bom de dialogar. Eu estou falando isso porque exatamente quando ele morreu, separou o reino. Quando ele morreu, o reino ficou 2 tribos na mão de Reboão, que era filho do Salomão, e 10 tribos na mão de Jeroboão, que era um alto nobre. Jeroboão ficou com as tribos do norte, as 10, e o Reboão ficou com as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, cuja capital era Jerusalém. Portanto, as 2 tribos, agora estamos falando de um país tão pequeno como Israel, imagina, Israel dá 1/3 do Paraná, talvez, é um país muito pequeno, e o padre está falando nessas divisões. Vocês têm para ter uma noção de como seria uma divisão dessas. Quando Davi assumiu o reinado, Davi também começou a reinar apenas com 2 tribos. E depois é que ele começou a reinar sobre todas as tribos. Então, para vocês entenderem o processo, lá narrado no livro de Samuel. Agora, Salomão morreu, Roboão, seu filho, ficou com Jerusalém e o reino do sul, que é o reino de Judá, e as 10 tribos ficaram com Jeroboão, formaram o reino do norte. O reino do sul passou a chamar-se
Judá e o reino do sul, e o reino do norte passou a chamar-se Israel. Vejam, minhas amigas e meus amigos, esses dois reinos, irmãos porque as tribos são irmãs, guerrearam entre si, buscaram alianças de outros povos contra o irmão e praticamente provocaram a sua destruição, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E só para adiantar a história, o reino do norte durou basicamente 200 anos, menos de 200 anos. No ano 711, a Síria entrou no reino do norte, destruiu o reino do norte e levou escravos para a Síria, a maior parte dos habitantes do reino do norte. E também só para você, em termos de curiosidade, a Síria tinha uma política muito terrível. Ela levou os israelitas para a Síria e trouxe para o território de Israel pessoas que não tinham nada a ver com o assunto. Olha, calamidade. Imagina levar embora o pessoal do Paraná daqui e depois trazer gente do Paraguai, gente da Bolívia para cá. Foi assim mais ou menos que aconteceu. Isso é muito importante para você entender que no tempo de Jesus havia uma tal de Samaria e que os samaritanos não se davam com os judeus. Por quê? Porque exatamente no território da Samaria é que estava aquela gente que foi trazida para lá e que não conhecia Moisés, não conhecia a lei e foi ouvindo falar e etc, etc. E deu aquela confusão que você encontra bonito no episódio da Samaritana, quando Jesus encontra aquela mulher no poço de Jacó. Bom, vamos voltar então. 711, o território do norte desaparece, Israel, fica só Judá, em Jerusalém. Teve uma sobrevida de menos de 200 anos. Por quê? Porque no ano 586, grave essa data que é muito importante, no ano 586, 87, mas há uma confusão de datas. O famoso rei Nabucodonosor, grave esse nome que é muito importante também, ele vem da Babilônia depois de várias tentativas e arranca o rei Joaquim, um nome triste, coitado do rei Joaquim, e fura os olhos dele e leva ele de rastros, arrastado nas correntes para a Babilônia. Mas não foi só ele. Destruiu o templo, destruiu a cidade, levou a nobreza, acabou com Jerusalém e levou todo mundo que tinha alguma expressão para a Babilônia. Minha irmã, meu irmão, olha só, isso foi um desastre, porque esse templo que foi destruído, ele vai ser restaurado depois por Neemias e Esdras. Restauraram o templo, está lá no livro de Esdras e Neemias. No livro de Neemias, restauraram o templo, até esse templo, ao rei Herodes, o velho rei Herodes, aquele que queria matar Jesus, lá bebê em Belém, que matou os santos inocentes. Esse Herodes é chamado o rei construtor. E ele construiu ou reconstruiu o templo de Jerusalém de um jeito maior do que o templo de Salomão. Foi esse templo enorme, gigante, que recebeu Jesus, quer dizer, no qual Jesus entrou várias vezes. As pessoas ficavam admiradas com aquele templo, e uma vez Jesus falou: estão vendo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra. Portanto, esse templo no tempo de Jesus não é o templo de Salomão, não é o templo de Esdras e Neemias, ele é o templo de Herodes, do velho Herodes, aquele que queria matar Jesus, porque depois o outro Herodes foi aquele da condenação de Jesus, que você cortou a cabeça de João Batista, você lembra também. Vamos voltar lá atrás. Judá, portanto, caiu no ano 586. Por que o padre está fazendo essa resenha histórica para você? Porque é muito importante, evidentemente, você ter noção que aquele império, entre aspas, do rei Salomão, viram dois reinos, o do norte e do sul, e os profetas vão
atuar nos dois reinos. Então vamos lá ver. Você já ouviu falar muito no tal do profeta Elias? O profeta Elias não escreveu nada. Não tem nenhum livro com o nome dele. Mas ele é importantíssimo. Importantíssimo. Ele é o símbolo do profetismo. E por que é que você diz isso, Padre Manuel? Vamos lá fazer uma viagem para o futuro agora, futuro na Bíblia. Lembram-se quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor? Quem estava com Jesus na transfiguração? Duas pessoas, na verdade. Moisés e Elias. O que representava Moisés? Moisés representava a lei. O que representava Elias? Elias representava os profetas. Era o profetismo. Então, aliás, quando a gente vai a Israel, a gente vai lá no Monte Carmelo, perto da cidade de Haifa, onde tem o mosteiro carmelita, e lá tem uma estátua gigante do profeta Elias, no lugar onde Elias passou a espada os profetas de Baal, nesse episódio que você conhece muito bem, em que eles ficam clamando e não acontece nada, e depois de Elias fala, agora podem jogar água aí, nessa lenha, nesse boi, joguem água, e depois o Deus verdadeiro, o Deus de Elias, chegou fogo naquela carne. Então Elias, ele é do Reino do Norte, pelo ano 890, 900 antes de Cristo. Elias é o Ish Elohim por excelência, porque ele era chamado homem de Deus. Todo mundo chamava ele de homem de Deus. Elias era um gigante da fé. Elias enfrentou esse tal rei que eu falei há pouco, o rei Acabe. Elias foi muito perseguido. Praticamente foi quase massacrado. Um dia ele falou, vou embora. Ele vai para o sul, para o Monte Horebe, no deserto, e depois você sabe da história, o corvo trouxe comida para ele, e o anjo falou, você tem ainda um longo caminho a percorrer. Vai e volta para lá e profetiza, porque é lá que eu quero você. Mas você conhece a história da viúva Serepta? Elias chegou para a viúva e falou, quero comer. A viúva, não tenho nada aqui, tenho só essa coisinha de azeite e essa farinha, vou fazer um pão para comer, eu e o meu filho, vamos morrer. Se você me der essa farinha e esse azeite, nunca mais vai faltar farinha e azeite na tua casa. Esse episódio que você conhece também, muito bonito, do profeta Elias. Portanto, um profeta do Reino do Norte, lá do rei Acabe, que infelizmente foi um péssimo rei, que teve um fim muito triste. Ele e a Jezrael, que era a sua esposa terrível, que levou inclusive para o templo de Jerusalém, para o templo da Samaria, estátuas de Baal, Deus estrangeiro, quer dizer, uma prostituição sagrada completa. O discípulo de Elias é o Eliseu, que nós falamos há pouco. Eliseu, um gigante também, um baita de um profeta. Você conhece o episódio de Eliseu com o leproso que vem lá da Síria e acaba se curando nas águas do Rio Jordão. Elias, que eu comentava, do tempo do rei Jaú, também é um gigante como profeta e não escreveu nada. Esses são os profetas do Reino do Norte, mas não são os únicos, porque nós temos também Oseias, Amós, Isaías, que profetizam no Reino do Norte. O primeiro Isaías, são 3 Isaías, que profetizam no Reino do Norte. E o confronto de Amós, de Oseias, de Isaías, com o Reino do Norte é tremendo, porque eles põem o dedo na ferida e chegam a dizer o seguinte: se vocês não se converterem, vai ser terrível, Deus vai agir e vocês vão perder tudo. E foi isso que aconteceu, porque o Reino do Norte acabou desaparecendo no ano 711. Veja, minha irmã, meu irmão, 3 pontos de referência que o padre falava no início, há pouco.
Deus, o povo e a terra. Deus verdadeiro, o Deus criador, o Deus libertador, o povo que tem a obrigação de ser fiel a Deus e mostrar ao mundo uma coisa diferente, uma sociedade diferente, igualitária, sem pobres, etc. E a terra, que é oferecida de mão beijada para o povo, mas que é emprestada. O povo tem que tomar consciência de que quem vive naquela terra não pode ter pessoas passando mal. Todos os profetas que eu mencionei agora, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, que atuaram antes do exílio da Babilônia, não escreveram nada. Foram profetas de tradição oral. Hoje é tudo muito diferente. Aliás, hoje você não consegue nem lembrar o número de telefone de casa. Hoje você não consegue lembrar nada, porque está tudo ali. Você pega o celular, pega lá, está tudo ali, né? Não precisa memorizar nada. Na Bíblia era diferente. Na Bíblia as coisas passavam de pai para filho, para neto, para bisneto, de uma forma plena, total e de fidelidade. Por isso que nós não nos devemos assustar que as logias de Jesus, chamadas palavras de Jesus, que nós encontramos principalmente nos evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, foram palavras que ficaram no oral praticamente durante 20 anos. Durante 20 anos. O primeiro protótipo do evangelho de Marcos, talvez o mais antigo, mais resumido, foi começado a ser escrito aí 18, 20 anos depois da ressurreição de Jesus. A carta de São Paulo aos Coríntios, um pouquinho, também por essa época. Então, vejam, as logia de Jesus, logia significa palavra, as palavras de Jesus, elas permaneceram orais. Mas não pense você, que tem um ditado português que fala, quem conta um conto aumenta um conto. Não pense você que na Bíblia era assim. Imagine, os discípulos que foram as testemunhas oculares de Jesus, os 12, que viram, que sentiram, que choraram, que estavam lá, eles, nas reuniões, enquanto eles viviam, falavam, eu estava lá. E Jesus disse, Papa, isto. O discípulo dos discípulos tinha a preocupação não aumentar nem uma vírgula, nem menos uma vírgula. Até que os autores sagrados, os evangelistas, os autores dos evangelhos, e muito sabiamente disseram, agora está na hora de colocar por escrito, porque com a passagem das gerações a coisa fica mais complicada. Pôr por escrito tudo aquilo que nós estamos ouvindo. E nasceram os primeiros protótipos dos evangelhos. Lá atrás foi a mesma coisa. Depois do exílio do ano 586, 87, já na Babilônia, estamos aqui agora falando do tempo do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, profetas que vocês conhecem muito bem. Depois, naquela época, se começou a colocar por escrito, ou por discípulos, ou discípulos dos discípulos, as palavras de Amós, as palavras de Oséias, as palavras de Isaías, as palavras de Miqueias, etc, etc. Isso era muito importante, portanto, aí se começou a formar esse bloco que eu falei há pouco da Torá, que já existia nos anos 900, 800, 700, estou contando ao contrário porque eu estou vindo na direção de Cristo. Então vocês estão percebendo, né? No 1900, 800, 500, 400, 200, ano zero, que é o ano de Cristo. Estamos contando para cá. Então, a lei, ela já existia. No tempo do rei Josias, grave esse nome também, que é um nome inclusive, o padre aqui de Florestópolis chama-se Josias. No tempo do rei Josias, um rei bom, foi encontrada uma lei. Aliás, um pergaminho da lei de Moisés. Mas foi nessa época que se elaborou. Você não acha que lá no deserto, nos 40 anos, Moisés ia falando e alguém ia escrevendo. Não. Tudo foi escrito depois de Salomão.
Depois de Salomão, na divisão dos reinos, aí os escribas, inspirados por Deus, Espírito Santo, começaram a pôr no papel o Pentateuco, os livros do Pentateuco, o livro do Gênesis, toda aquela criação do mundo, etc. E depois foram elaborando o grupo dos profetas, o grupo dos escritos, até praticamente no tempo dos Macabeus, que é às vésperas quase do evento de Jesus Cristo. Os profetas mais próximos até, João Batista. Então nós temos aí aqueles que não escreveram nada. E temos os grandes profetas, Jeremias, que escreve também o livro das Lamentações. Nós temos Ezequiel, Daniel, que foram os que escreveram livros grandes, deixaram para nós esses profetas, esses livros dos profetas maiores. Minha irmã, meu irmão, o profeta é um homem enfronhado, é um homem com cheiro de chão, é um homem com cheiro de terra, é um homem com cheiro de história. O profeta não é um cara caído do céu. O profeta é um homem de Deus e um homem do povo. Ele é tirado. Lembram-se do profeta Isaías? Chamado naquele episódio do templo, aquela brasa na boca, aquele chamado, aquela vocação de Isaías. Lembram-se de Jeremias? Eu sou tão pequeno, tenho medo. E Deus fala, eu vou colocar na tua cabeça, na tua boca, eu vou te chamar para você construir e demolir em meu nome. Mas isso até Moisés. Lembram-se da desculpa de Moisés? Lá atrás, eu sou gago, não sei falar. Todo mundo tem uma desculpa, mas o mais importante é que Deus está determinado a que essa gente cumpra uma missão. Olha, a maior parte dos profetas saiu-se muito bem na sua missão e teve, infelizmente, um fim triste. E veja, minha amiga, meu amigo, você que está estudando o profetismo no livro, que vai fazer grupo de reflexão, é muito importante você ficar sabendo que ao longo da história da igreja, começando pelos apóstolos, começando pelo próprio Jesus, que também era chamado de grande profeta. Jesus já é o profeta também, profeta do Deus Altíssimo. João Batista já era o último profeta do Antigo Testamento. Então, os profetas pagaram com a própria vida a fidelidade ao Evangelho. Tem um profeta aqui, há 40 anos atrás, Dom Oscar Romero, aqui de El Salvador, grande profeta, vai ser canonizado pelo Papa Francisco. Avisaram ele que ele podia morrer na sua atitude de pôr o dedo na ferida, de condenar o presidente. E ele foi morto enquanto celebrava a missa. Depois de ser avisado, um profeta. Mas todos esses santos mártires que nós comemoramos, o próprio São Francisco Xavier, um espanhol, português, que evangelizou a Índia, evangelizou o Japão, ele não foi assassinado, mas ele morreu dando a vida por aquilo que acreditava. Os profetas do Antigo Testamento tiveram um grande problema, porque se você contar 20 reis de Israel, aliás, o livro dos reis, ele é muito engraçado. Quando ele descreve o rei de Israel, ele diz, fez o mal aos olhos do Senhor, ou foi pior do que o seu pai, e foi enterrado, ou seja, para ser esquecido. Tem muito isso no livro dos reis, a propósito, principalmente dos reis do norte, mas do sul também. A maioria absoluta dos reis de Israel trocava o Deus Altíssimo pelos fantoches, pelas estátuas. E aqui nós temos que falar também uma coisa que é verdade. Os reis de Israel casavam, a maior parte das vezes, com princesas de outros povos, de outros reinos fora de Israel. E aí é que vinha o problema. Aí é que vinha o problema. Porque você sabe que uma esposa tem muita influência. A princesa, ela trazia lá de fora. Foi o caso do rei Acabe, que eu falei há pouco. A princesa vinha de fora e trazia o seu séquito, os seus funcionários. Trazia aí 20, 100, 200, 500, sei lá. Trazia tudo e todo mundo adorava um Deus falso. E vinha palavrinha daqui, de lá e de lá. O rei de Israel, fraco, se deixava seduzir, entre aspas, pela esposa. E dali a pouco, até no templo de Jerusalém, era colocado
um ídolo, um falso Deus. Então, os reis de Israel pecaram quase todos, não cumprindo a sua missão primeira. Porque a missão primeira do rei de Israel era fazer com que o povo fosse fiel a Deus Altíssimo. O rei de Israel era um guardião da fé, da fidelidade a Deus. Era um guardião da aliança do Monte Sinai. O profeta, ele vinha lembrar ao rei o óbvio. Você, rei, se afastou, você não cumpriu a sua missão. E outro ponto importante no profetismo, que valia como denúncia, estão chamadas as falsas seguranças. Os reis de Judá e de Israel, às vezes preferiam uma aliança com o Egito, com a Babilônia, com a Síria, que depois os iriam trair, do que acreditar no próprio Deus. E aí você vai lembrar-se com certeza do rei Acás, que tem um episódio muito bonito quando Isaías fala, pede um sinal. Pede um sinal. Eu não quero pedir sinal porque vou tentar a Deus. Olha, uma virgem vai conceber e dará à luz um filho. Nós estamos 700 anos antes de Cristo. Nós estamos 700 anos antes de Cristo. E essa frase vai ser uma frase messiânica. Vai ser usada depois em relação à Virgem Maria. Mas o rei Acás, tadinho, medroso, depois tornou-se um rei médio. Mas medroso, Isaías o enfrentou. Mas não foi só Isaías. O profeta Jeremias sofreu, gemeu, clamou, foi o que mais sofreu no pré-desastre da Babilônia. Aliás, ele caiu junto com o reino de Judá, Jerusalém, foi exilado no Egito, tadinho, foi um dos que mais sofreu, porque ele cansou de falar para o rei, muda de vida, não faz assim, vira, não faz assado, senão olha o que vai acontecer com você. O rei não o levou a sério, e ele mesmo acabou sofrendo. As lamentações que você pode ler também são terríveis, demonstram o quanto esse profeta sofreu. Portanto, denúncia. Mas ao mesmo tempo, e o profeta Oséias faz isso de uma forma bonita, o profeta Amós também faz isso de uma forma bonita, o profeta Ezequiel, lembram-se do episódio dos ossos do profeta Ezequiel? Olha esses ossos ressequidos, olha aí, profetiza sobre esses ossos, e aqueles ossos começam a ter músculos e carne e viram seres humanos. Lembram-se? É um episódio muito bonito. São também Isaías é um profeta messiânico por excelência. Miqueias falou em Belém, 600 anos, 700 antes de Cristo, ele chega a falar na palavra Belém. São profetas messiânicos por excelência. E eles anunciam, eles não só denunciam, eles anunciam uma intervenção definitiva de Deus na história. Todos eles apontam, direto ou indiretamente, para Jesus, um rebento de Davi, um descendente de Davi. Todos eles apontam. O profeta Ezequiel é um dos que diz, põe a palavra na boca de Deus, dos maus pastores. Eu cansei dos maus pastores. Eu mesmo vou pastorear o meu rebanho. Olha que coisa linda, sempre apontando para frente. Então, minha irmã, meu irmão, e aproximamos-nos do final dessa nossa live, dessa nossa colocação sobre o profetismo. Nós temos a denúncia, que é fundamental. Ela exige coragem, ela exige fidelidade à aliança, ela exige testemunho de vida, ela exige aquela força que vem de Deus. Não é você que falará, sou eu que falarei por você. Vou colocar as palavras na minha boca. E aí você se lembra de Jesus, quando disse, vocês receberão o Espírito Santo. Não terão medo, porque ele falará por vocês nos tribunais. O profeta é um homem que tem a força de Deus. É um homem chamado a dizer, se você não corrigir a rota, se você não mudar, você vai morrer.
Existem vários profetas ao longo da história, já falei isso, mas os de Israel eram bem desse tipo. Mas ao mesmo tempo, eles como homens de Deus, apontavam para uma situação otimista, de intervenção de Deus na história. Minha irmã, meu irmão, na Arquidiocese de Londrina, está aqui esse livrinho. Na Arquidiocese de Londrina, você tem aqui, o Livro dos Profetas. Grupos bíblicos, dia da palavra, da reflexão. E aqui dentro você tem muita coisa bonita. Se você já pegou esse livro, eu acredito que sim. Está na hora de você mesmo em casa, com a sua família, com os seus amiguinhos. Amiguinhos que eu falo, não é para reunião, infelizmente, ainda, mas trocando figurinha pelo WhatsApp, por telefone, mas principalmente na sua família. Está na hora de você resgatar esse espírito profeta. Veja, não se esqueça, minha irmã, meu irmão, que pelo batismo você é profeta, rei e sacerdote como Jesus. Jesus era profeta, rei e sacerdote. Portanto, você também é um profeta. Como é que eu posso ser profeta, padre? Anunciando e denunciando. Denunciando e anunciando. Voltando agora ao profeta Ezequiel, de novo. Se eu mandar você falar com uma pessoa pecadora e você não for, ele vai morrer por causa do seu pecado, mas você também vai ser julgado e condenado. Se eu mandar você falar com ele não se converter, ele vai morrer por causa do seu pecado, mas você cumpriu a sua missão. Se eu mandar você falar com ele e ele se converter, você cumpriu a sua missão. Portanto, pesa sobre cada um de nós um ônus de profetista, de profeta e de profetisa. Se nós não fizermos, não formos, fala Deus, quem irá por nós? Quem irá por mim? Lembra-se lá Isaías? Então, nós temos essa missão também de denunciar o mal. O mal é sempre incompatível com o evangelho, incompatível com o bem. Denunciar o mal e anunciar a misericórdia de Deus, um Deus que às vezes ameaça castigar, mas depois se arrepende e a sua misericórdia está sempre em último lugar. Desculpem, há pouco a ligação caiu, desculpem até a minha tossinha aqui alérgica, hoje está bem friozinho aqui em Florestópolis, um pouquinho fresquinho, chuva, mas graças a Deus ficamos aqui praticamente 1 hora ao vivo, nessa live, e eu desejo a todos vocês um mergulho na Sagrada Escritura, uma bênção de Deus, principalmente para você, minha paroquiana, meu paroquiano de Florestópolis, meus amigos de Londrina que também estão sintonizados aqui, amigos de longe, até de Lisboa, do Canadá, um grande abraço para todos vocês. Eu não vi as vossas mensagens porque fiquei entusiasmado aqui falando, mas depois eu vou ver com muito carinho também, tá? Beijocas, um grande abraço e até a próxima live.